Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa é uma recomendação muito especial para o povo de Israel, também para nós. Uma recomendação que foi dada pelo profeta Isaías, há aproximadamente 2.500 anos atrás, ao povo de Israel, aqueles que estavam cativos na Babilônia. Vale ressaltar que isso aconteceu um pouco antes do ano 600 antes de Cristo Jesus. Para que você possa entender esta situação. Judá foi invadido por Nabucodonosor pela Babilônia e levou escravo diversas pessoas para a Babilônia. Estava ali Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, entre outros tantos. Era uma situação difícil, complicada demais. Mais uma vez, Judá havia perdido seu status de reino, agora sob domínio da Babilônia. E aquele povo sofria e sentia necessidade daquela comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, de viverem a verdade do Senhor. Mas a situação havia mudado por completo, a situação era totalmente diferente. Mais uma vez, o pecado havia entrado no seio de Judá. O pecado foi absorvido por aqueles. E as consequências sempre vêm. E isso é uma lição para cada um de nós, amados. Todas as vezes que as pessoas abrem espaço para o pecado, todas as vezes que as pessoas abrem espaço para o pecado, o maligno vem, ele age e as consequências não são boas. Vamos orar. Amado Deus, eu quero clamar que Tu venha nos dar a direção desta palavra, ensinar-nos, Pai, para que nós possamos sentir o desejo, a vontade e aproveitarmos a oportunidade que temos de buscá-lo, de estarmos na Tua presença. Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Olha só, texto base, Isaías capítulo 55, versículo 6. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ô bênção! Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículos 6 e 7 de Isaías, capítulo 55. Como eu disse inicialmente, amados, o contexto era Judá mais uma vez cativo. O pecado havia penetrado no seio do povo, no coração do povo. O povo havia abandonado o Todo-Poderoso. E o Senhor levantou-se e trouxe o castigo de uma forma intensa sobre aquela nação, sobre aquele povo. As consequências não foram boas. Diz a palavra que perderam a sua condição de Estado. Agora, mais uma vez, uma província, desta vez da Babilônia, o maior império da terra naquela época. Nabucodonosor havia vencido. Nabucodonosor havia destruído o templo, Jerusalém, enfim. E as pessoas estavam tristes e abatidas. Nesse período, o Senhor levantou alguns profetas, entre eles Isaías. Isaías fala, escreve, e o Senhor usa Isaías de uma forma intensa, poderosa, para falar da necessidade de uma mudança, de uma restauração, de uma retratação com Deus. Era preciso que o povo reconhecesse seu estado de pecado e clamasse pela presença do Senhor. E sabemos, irmãos, que o desenrolar dessa história, muitos anos de sofrimento, muitos anos. No entanto, houve um grande mover do Senhor na Babilônia e posteriormente com o rei Dario. Nos dias da Babilônia, vemos o grande mover, Sadraque, Mesaque e Abednego jogados na fornalha. E houve ali um decreto do rei que todos deveriam adorar ao Deus de Judá. Posteriormente, muito tempo depois, eis que já sob o domínio de Dario, a Babilônia estava sob o domínio de Dario. Daniel não submeteu-se aos caprichos do rei. Lançado na cova dos leões, o Senhor promove um grande avivamento naquele império, no Império Persa. Assim, amados, é o agir de Deus.
Se houver pessoas firmes, pessoas que amem, que façam a vontade do Todo-Poderoso, Deus age. Mesmo que a tempestade seja intensa, seja difícil, mas Deus age poderosamente. Nós precisamos nos colocar nessa brecha, deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus, pelo mover do Senhor, para que possamos ser instrumentos úteis nas mãos do amado Senhor. Amém? Isaías, levantado pelo Senhor, leva a palavra àquele povo. É Deus prometendo, Deus dando esperança, esperança de restauração, esperança de salvação. Mas era preciso que houvesse uma mudança de atitude, uma mudança, um querer de fato, o domínio de Deus sobre as suas vidas. E a palavra profética fala de forma muito clara sobre a urgência de buscar o Senhor. Diz a palavra, versículo 6, Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A urgência de buscar o Senhor. Em nossos dias é similar a essa urgência. Haja vista que a Babilônia está aí diante de nós. Dias difíceis, homens maus, imperadores maus, um estado derrotado pelo pecado, mergulhado no pecado, em todas as práticas ruins. Mas aqueles que anseiam pela presença de Deus, é necessário que busque urgentemente a presença do Eterno, que busque urgentemente a presença do Senhor, que coloque-se diante do altar do Todo-Poderoso para clamar pela nação, para buscar a presença do Todo-Poderoso, para que haja uma comunhão verdadeira. Amém? Isaías, levantado pelo Senhor, fala àquele povo e deixa seus escritos para que nós pudéssemos hoje absorvê-los, lê-los e trazer para dentro do nosso coração os ensinamentos, para que as nossas ações não sejam similares às ações dos judeus, tanto de Israel quanto de Judá. Nós não podemos agir daquela forma, porque o exemplo está na palavra. O exemplo está diante de nós. Sabemos que eles revoltaram-se contra Deus. Abraçaram as coisas ruins. Abraçaram as práticas imundas, pecaminosas, idólatras. E a mão do Senhor pesou sobre a vida dessas pessoas. Hoje, em nossos dias, temos visto que as pessoas têm abraçado esse mundo. As pessoas têm abraçado de uma forma intensa esse mundo. Têm assumido os costumes mundanos, dado-lhes um título evangélico, gospel, seja ele qual for, e insere na sua forma de vida como se fosse normal. Quero chamá-los a atenção, a palavra de Deus não mudou. O que era pecado continua sendo pecado, e pecado é desobediência a princípios do Senhor, à vontade de Deus. E você que tem vivido longe da presença do Rei, você que tem abraçado esse mundo, você que tem olhado para esse mundo e os olhos têm saltado fora, como dizem. Meu Deus do céu! Você que gosta daquilo que o mundo tem a oferecer. O tempo é hoje. Os dias são de urgência. Urgência pela busca do Senhor. Urgência pela presença de Deus. Pela restauração. Porque se não houver restauração, se não houver uma transformação de vida, impossível que haja salvação, que haja cura, que haja renovação. Você não pode de forma alguma procrastinar esse momento. Não deixe para amanhã. Procrastinar é deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe. Nessa questão, hoje é o momento. É urgente. Nós temos que buscar essa restauração completa. E eu não estou falando para ímpios. Estou falando para a igreja do Senhor. Para você que é evangélico. Para você que é cristão. Estou falando para você que abraçou os costumes dissimulados desse mundo e acha que tudo bem, que Deus aceita. Assim foi com Judá, assim foi com Israel, assim foi com aquele povo. Aos poucos eles foram assimilando os costumes dos seus vizinhos pagãos.
E como nós estamos inseridos no mundo pagão, no mundo pecaminoso, dominado pelas trevas, como a palavra diz, este mundo jaz nas mãos do maligno. Esse mundo é dominado pelo maligno. Nós não podemos, amados, absorver os ensinamentos errados que esse mundo tem a oferecer. Hoje é o tempo, agora é o tempo. Se você vive naquele meio termo, será que eu estou de bem com Deus? Se você não tem certeza, você está cheio de dúvida. Se você não tem convicção, eu posso afirmar algo. Você não tem comunhão com o Senhor. A comunhão com Deus produz convicção no coração do povo, no coração daqueles que são do Senhor. A segunda parte do versículo 6 diz: invocai-o enquanto está perto. Primeira parte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Oh, glórias! Irmãos, hoje é o tempo de invocar o Senhor. Hoje é o tempo de nós deixarmos o pecado, deixarmos tudo aquilo que gera o pecado, pensamentos malignos, ações malignas, atitudes malignas, teus olhos que são dominados pelas trevas, teus olhos que sentem prazer naquilo que Deus não sente prazer. Nós temos que deixar todas essas coisas, porque chegou o tempo de invocar o Senhor, de servir o Todo-Poderoso, porque Deus está perto. Hoje Deus está perto. E Deus te chama para que você esteja ao lado dele. Há um convite de Deus para a tua vida. Há um convite do Senhor para a tua existência. No entanto, é preciso que haja coragem. A coragem para tomar aquela atitude de voltar-se para o Senhor, de encontrar-se com Deus, de submeter-se à vontade do Eterno, de permitir que haja o arrependimento. Amém? E que esse arrependimento te leve à confissão de pecados. E a confissão de pecados te habilita a estar em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. A palavra diz: invocai-o, invocai-o enquanto está perto. Não perca a oportunidade de invocar a presença do Senhor para a tua vida. Não perca a oportunidade, você que é crente, mas está vivendo de forma dissoluta, mergulhado nas práticas desse mundo. Você que é crente e acha que não tem nada a ver. É tempo de mudança, é tempo de buscar, é tempo de invocar, é tempo de confiar na misericórdia de Deus. O interessante, irmãos, que o mover de Deus é diferente do nosso mover. Isso é muito interessante e glórias a Deus por isso. Deus é misericordioso. Quando alguém te faz o mal, você tem uma dificuldade muito grande em liberar perdão, mesmo que aquela pessoa venha até você, desculpa-se, pede perdão, enfim. Mesmo assim, há uma dificuldade em liberar perdão sobre a vida dela. Não é desta forma? Quão difícil é perdoar, quão difícil. Mas o Senhor, ele age de uma forma totalmente diferente da nossa. Nós somos pessoas que agem, muitas vezes, má contra o Senhor continuamente. Ações más contra o Todo-Poderoso. Nossas ações, elas carecem da misericórdia. E quando você peca contra o Senhor, quando eu peco contra Deus, quando as minhas ações levam a entrar em choque com a vontade do Eterno, eu entro em choque, eu bato de frente com a vontade do Senhor. A consequência desse choque é o nascer do pecado. O pecado é gerado. Mas quando eu me achego ao Todo-Poderoso, com o coração movido pelo arrependimento, quando eu sou tomado pelo Espírito Santo e o Espírito de Deus faz-me entender que eu estou errado e que eu preciso da restauração, da cura, da renovação, de uma mudança completa de vida, eu me achego ao Senhor e peço a Ele perdão. A palavra diz que o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos lava, nos resgata. O Senhor apaga completamente da sua memória o nosso pecado, e somos lavados, e o Senhor nos dá a oportunidade de uma vida de comunhão verdadeira com Ele.
Mas para que isso aconteça, necessário é que haja uma invocação de Deus. Invocar é você procurar fazer alguma coisa para o Senhor, é você clamar pelo Todo-Poderoso. E é isto que Isaías está falando ao povo de Israel, que sonhavam com a libertação, com a restauração. Era preciso que eles invocassem o Senhor, porque Deus estava perto. Era preciso que eles clamassem, que houvesse um clamor, para que fossem ouvidos pelo Senhor. E quando assim eles fizeram, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, veio e os libertou. Concedeu-lhes uma nova chance, uma nova vida. Oh, glórias! Irmãos, é tempo de olharmos toda a nossa vida, passarmos por uma balança, pesarmos nossos atos e ações, vermos se de fato estamos vivendo em comum acordo com aquilo que Deus quer. É tempo de analisarmos todas as coisas. É preciso que eu veja se Deus está agradando-se ou não dos meus atos. Eu preciso ter esse discernimento. E se porventura eu tenho abraçado os costumes ímpios, as práticas ruins, se eu tenho deixado me moldar, talvez uma aculturação, eu tenho absorvido a cultura do mundo, jogado fora a cultura de Deus, os princípios de Deus. Eu tenho que rever esses conceitos e buscar uma transformação completa, e isto com urgência. Com urgência. Diz ainda que o Senhor está perto. É preciso que haja uma invocação, uma busca, um querer, um assimilar daquilo que Deus quer, para que dessa forma a vontade dele venha manifestar-se poderosamente na nossa existência. E assim experimentaremos quão bom, quão maravilhoso é o Senhor para a nossa vida. Amém? Isaías capítulo 55, versículo 7. Até o versículo 13. Ouça só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o versículo 6. 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Irmãos, aqui está a declaração de bênção do Senhor sobre aqueles que, primeiro, entenderam a urgência de buscar o Senhor. Oh, glórias! Que invocou o Todo-Poderoso, encontraram o caminho do Senhor. Sobre estes, o Eterno declara bênçãos, bênçãos maravilhosas, bênçãos grandiosas. O Senhor declara que perdoará aqueles que se achegam a Ele. O Senhor declara que serão restaurados completamente. O Senhor declara que estes receberão uma nova vida e experimentarão o poder intenso, maravilhoso do Senhor. Oh, glórias! Entenderão, irmãos, os planos superiores de Deus, porque estarão em comunhão com o Senhor, e quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, quem move na nossa vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com certeza, leva-nos a uma obediência da vontade do Eterno. Quando nós temos
a bênção do Senhor, a bênção de viver a verdade de Cristo. Nós não permitimos mais que a carne nos domine, que a carne venha nos guiar, mas nossas ações, nossas atitudes serão direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que está na palavra. Nós devemos viver totalmente à mercê do Espírito de Deus, totalmente à disposição do Espírito, na observação da palavra do Senhor, e certamente seremos transformados e experimentaremos quão grande é Deus, quão maravilhoso é o Senhor. No entanto, necessário é que você entenda o seguinte: nesta busca pela presença de Deus, pelas bênçãos do Eterno, nós temos que compreender que o Espírito Santo é Deus. Nós não podemos esquecer jamais que o Espírito Santo é Deus. E quando nós entendemos que o Espírito Santo é Deus e nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, é Deus nos guiando. Não é uma força nos guiando. Porque o que nós temos visto nesses últimos tempos, nesse mundo pentecostal, no pentecostalismo meio que generalizado, o Espírito Santo tornou-se apenas uma força de Deus que faz coisas estranhas, que não parece que é Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, agindo. Não parece. São situações até irracionais. Nós, quando temos, irmãos, essa comunhão restabelecida com Deus, na orientação do profeta Isaías, vamos viver uma dependência de um Espírito Santo real, verdadeiro, de um Espírito Santo que é Deus, de um Espírito Santo que age com autoridade, de um Espírito Santo que move de uma forma sábia, racional, que leva-nos à racionalidade, a prestarmos um culto verdadeiro, um culto agradável, um culto que seja agradável aos olhos do Senhor. Tudo isto é fruto da presença do Espírito Santo de Deus e também promessa do Eterno para aqueles que se dedicam a Ele. Serão abençoados, terão o Espírito Santo do Senhor, viverão segundo aquilo que Deus quer. Seus atos, suas ações serão similares às ações de Cristo Jesus, porque vamos agir neste mundo em conformidade com Cristo Jesus. Olha só o interessante. Nós sabemos que os dias de Judá ali na Babilônia não foram fáceis. Haviam perdido o seu estado, haviam perdido a sua condição de estado, estavam em terras estranhas, mas mesmo assim, aqueles que se voltaram para Deus, estes que buscaram o Senhor, que invocaram o Senhor, o Eterno veio em socorro, Deus agiu e moveu através da vida deles. E eu posso mais uma vez citar Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja como estes olharam para o Senhor, entenderam a necessidade de buscar o Todo-Poderoso, de invocar o Criador. Sabemos que eles ainda eram muito jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, aproximadamente 25 anos, no máximo 25 anos de idade. Muito jovens. Havia chegado no final da adolescência, por volta de 17 anos, talvez um pouco mais, na Babilônia. Mas mesmo assim, eles entenderam que era preciso buscar a presença do Senhor. Algumas décadas depois, eis Daniel, já maduro, ele mais uma vez mostrou que amava o Todo-Poderoso e que buscava a Deus com todas as suas forças. Não deixou-se negar, não deixou-se de forma alguma, dobrar-se pelo medo ao rei. Continuou firme ao Todo-Poderoso e o Eterno veio e agiu em seu favor. Essas bênçãos comuns a esses que foram citados, todos na Babilônia, todos contemporâneos de Isaías. Estes entenderam a necessidade de servir, de ser do Senhor, de amar a Deus com todas as forças do seu ser e experimentaram
como Deus age, como Deus faz coisas maravilhosas na vida daqueles que creem. Amém? Nós não podemos, irmãos, nos deixar sucumbir pela situação. Seja qual for a situação hoje, a situação espiritual hoje, não permita-se, jamais, não permita-se afastar-se do Senhor. Está difícil? Busque Deus. Está complicado? Olhe para o Senhor. Está numa situação tão assim, meu Deus, quanto paganismo, quanta dificuldade, quantas coisas ruins, é o mundo dentro da igreja. Invocai o Deus verdadeiro. Invoque o Deus verdadeiro. Não abra mão do Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque Deus virá, moverá na tua vida, agirá através de você. Deus fará coisas magníficas na vida daquele que busca ao Senhor, daquele que ama ao Todo-Poderoso com todas as suas forças, com todo o seu vigor. E para finalizar essa palavra, não importa quem seja você. Nós vivemos dias em que as pessoas se acham inferiores ao próximo, não é assim? O pastor é superior a mim. O pastor é isso. Fulano de tal é maior do que eu. Eu sou menor. E tem uns que falam assim, eu sou menor na casa do Senhor. Enfim, uma falsa modéstia, uma falsa humildade, aquela coisa toda. Quero falar para você o seguinte: aos olhos do Eterno não existe maiores nem menores. Existe santos. Entenda isso. Aos olhos do Eterno não há maiores, nem tampouco menores. Há santos. Que você seja santo. Que você ame o Senhor acima de todas as coisas, com todas as tuas forças. Busque o Senhor, invoque o Todo-Poderoso. Experimente as bênçãos de Deus que estão prometidas. Experimente essas bênçãos. Mas entenda, é preciso santidade. Se não houver santidade, impossível que vejas o Senhor, que receba as bênçãos de Deus sobre a tua existência. Amém? Nesses últimos tempos, como eu dizia antes, vivemos dias difíceis demais, em que as práticas são similares às práticas mundanas. Já não é necessário a santidade, porque Deus é amor. Hoje a filosofia fez uma mistura muito grande e as pessoas enxergam o amor de Deus, mas não conseguem enxergar a justiça do Senhor. Nós temos que nos colocar, irmãos, numa situação que o Eterno olhe para nós e veja que nós o amamos de uma forma intensa e poderosa, porque o reconhecemos como soberano sobre a nossa vida e sobre todas as coisas, e que nada somos, mas não que eu seja menor ou maior do que o próximo, nada somos diante do Senhor. Como diz a palavra, vermezinho de Jacó, é isso que nós somos, insignificantes, mas é o amor do Senhor que nos alcança, é o amor de Deus que coloca-nos de pé. Portanto, entenda isso. Não submeta-se a essa condição, porque eu sou menor, inferioridade, aquela coisa toda. Isso não vem de Deus. Não somos maiores nem menores, somos servos. Aqui, para fazer a vontade do Eterno, para buscar Deus, para amá-lo com todas as forças do nosso ser. Daniel clamou, Isaías clamou e outros tantos, Jeremias e vai por aí, clamaram pela libertação. E chegou o tempo que Judá retornou para sua pátria. Judá voltou para casa. É assim que Deus faz. Deus atende o clamor. Deus atende os clamores. Clame, experimente, viva, não abra mão do Senhor. Busque enquanto se pode achar. Invocai-o, porque Deus está perto. E hoje é o tempo, não é amanhã. Hoje é o tempo dessa busca maravilhosa. E certamente teremos abundância na nossa vida espiritual. O Senhor nos usará, o Senhor nos chamará para que sejamos úteis ao seu reino e façamos assim a
aquilo que Ele quer dia após dia. Amém, queridos? Que nós possamos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, porque é maravilhoso, porque é extraordinário, porque a graça do Senhor dura para sempre. Aleluias. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado por todas as coisas que tens feito, Pai. Por falar aos nossos corações, por nos permitir a possibilidade de buscá-lo, de invocá-lo, de encontrá-lo, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Prepara-nos para que nossos passos sejam todos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não esqueça, ouça o texto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Que Deus abençoe a tua vida. Mensagem 1304.